Olá, eu cumprimento você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E a mensagem de hoje tem como título Cruz, Piscina e Salvação. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, nos diz: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Ainda no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2, nós temos: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe fora prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. E ainda o apóstolo Paulo, segundo Timóteo, capítulo 4, verso 18, diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo o sempre. O nadador tinha o costume de correr até a piscina e de molhar somente o pé antes de mergulhar do trampolim. Intrigados com aquilo, lhe perguntaram por quê. E o nadador sorriu e disse: há alguns anos eu era professor de natação e também ensinava os meus alunos a saltarem do trampolim. Certa noite eu não conseguia dormir e fui até a piscina para dar um mergulho. Não acendi a luz porque a lua estava bem clara. No trampolim, com os braços abertos, a minha sombra formava uma cruz na parede da frente. Em vez de saltar, fiquei ali, parado, olhando a minha sombra. Naquele momento, pensei na cruz de Cristo e em seu significado. Eu não era um cristão, mas, quando criança, aprendi que Jesus havia morrido na cruz para nos salvar pelo seu sangue. Nesse momento, aquele ensino me veio à mente e me fez recordar o que eu havia aprendido sobre a morte de Jesus. Não sei quanto tempo fiquei ali, com os braços estendidos, mas desci do trampolim e fui até a escada para entrar na água. Desci a escada e não encontrei a água. Meus pés tocaram o piso duro e liso do fundo da piscina. Haviam esvaziado a piscina e eu não tinha percebido. Senti um frio na espinha. Se eu tivesse saltado, teria sido o meu último salto. Naquela noite, a imagem da cruz na parede salvou a minha vida. Fiquei tão agradecido a Deus que ajoelhei na beira da piscina e confessei os meus pecados e me entreguei a Ele, consciente de que foi exatamente em uma cruz que Jesus morreu para me salvar. Naquela noite eu fui salvo 2 vezes e, para nunca mais esquecer, sempre que vou à piscina, molho o pé antes de mergulhar. Tomei consciência de que não somente a minha vida, mas também a minha alma precisava ser salva. Para que isso acontecesse, foi necessário outra cruz, aquela na qual Jesus morreu para nos salvar. Ele me salvou
quando confessei os meus pecados e me entreguei a Ele. Agora, tenho um corpo sadio, porém, o mais importante é que eu sou eternamente salvo. Talvez agora você compreenda por que molhar o pé antes de saltar na água. Meu amigo, às vezes os milagres acontecem em nossas vidas, mas não como nós esperávamos. Deus tem uma forma maravilhosa de agir. Ele não faz barulho, não chama atenção, mas isso não o torna ineficiente. Abramos os nossos olhos e estejamos bem acordados. Testemunhemos do amor do nosso Salvador com fervor e alegria, pois as pequenas coisas que o mundo ocultou serão as grandes maravilhas que Deus revelará. Deus tem um plano na vida de cada um de nós e não adianta querermos apressar ou retardar as coisas. Tudo acontecerá no devido tempo. E esse tempo é o tempo dele e não o nosso. E aí, vamos dar um mergulho? Eu sou o pastor Ademar e desejo a você um bom dia com Jesus sempre.